Confiar no Senhor, né? A gente cantou agora. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em João capítulo 4. Eu vou pôr os óculos, porque realmente a idade chegou, né? Não tem como fugir, não. Evangelho de João, capítulo 4. Texto longo hoje para ler, mas vamos ler 1 ao 30, tá? João 4 diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que os discípulos que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido? Isto dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhes Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum deles disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele.
Temos diante de nós mais uma passagem que relata o encontro de Jesus com uma pessoa, né? No domingo passado, nós consideramos o encontro de Jesus com Nicodemos, né? Um fariseu que teve a sua vida transformada ao experimentar a graça de Jesus. Naquele episódio, né, ali com o fariseu, Nicodemos, Jesus mostrou que era necessário nascer de novo, né, para entrar no reino de Deus. E agora é a vez de analisarmos esse encontro aqui de Jesus, agora com uma mulher samaritana, da qual a gente não sabe nem o nome, né? E João, ele nos apresenta essa conversa com essa mulher samaritana que tinha falta de conhecimento a respeito de algumas coisas, sim, e até uma conduta questionável, pelo que a gente pode perceber no texto. Mas aqui, como na história com Nicodemos, também a gente pode aprender muito a respeito da relação de Jesus com as pessoas, a maneira com que ele lida com pessoas que precisam conhecer e entrar no reino de Deus, né? Qual será o destino dessa mulher? Como o Senhor Jesus trata essa mulher? Por que João narrou esse acontecimento aqui nesse evangelho? Quais as implicações de tudo isso que é dito aqui para nós hoje, como sua igreja, né? Que lições podemos tirar daqui, né? E para responder essas perguntas que eu fiz agora, a gente vai então entrar no texto e analisar algumas partes. É óbvio que é um texto longo, né, 30 versículos, e muitos detalhes aqui eu não vou entrar por falta de tempo, mas eu pretendo, pelo menos, passar naquilo que é o ensino fundamental aqui, né, o propósito fundamental dessa narrativa, dessa relação aqui de Jesus com essa mulher samaritana, para nós. Por que é importante compreender alguns detalhes daqui, né? Então, a gente vai para o texto, né? O versículo 1 até o 5 aqui, ele está claro, ele está fazendo uma transição de um assunto anterior, né, para esse assunto que começa agora. E se a gente voltar um pouquinho aqui no capítulo 3, aí a gente vê que um pouquinho antes, né, no início do capítulo 3, tem a história de Jesus com Nicodemos, né? E depois vem uma narrativa aqui a respeito do próprio testemunho de João Batista, né? A relação do próprio Jesus com as coisas aqui do mundo. E então entra alguns acontecimentos ali naquela região da Judéia, onde Jesus estava. Então, no versículos 1 ao 5, relata essa saída estratégica de Jesus da região da Judéia em direção novamente à região da Galileia, porque Jesus sabia que, devido aos acontecimentos recentes ali na Judéia, e foi chamada a atenção dos fariseus, né, para saberem o que estava acontecendo. E o texto diz aqui que Jesus, então, ele se retira da Judéia para a Galileia. Fato é que Jesus sabia muito bem que não era ainda o momento dele se manifestar como o Messias, né? Então, essa saída é bem estratégica, né? Isso porque o conceito de Messias, ele estava, naquele momento da história, carregado, né, de uma conotação política, né, de libertação armada, inclusive, do domínio romano. E Jesus, então, ele sabe que ainda não é o momento para essa revelação dele como Messias acontecer na Judéia. Ele encontrava, então, ele também encontrava muita resistência dos fariseus, porque os fariseus começam a perceber, ele sabia muito bem ao que levaria essa manifestação dele ali na Judéia, naquele momento, né? Porque os fariseus já estavam mostrando que era um incômodo a presença dele ali, e, sendo assim, então, até mesmo a ideia do Messias surgindo
de qualquer outro lugar que não fosse do meio dos fariseus, para os fariseus era algo inaceitável, né? A esperança deles era que viesse do próprio meio deles ali, talvez do Sinédrio, o Messias. E aqui o que nós temos é um galileu, né? Alguém que veio, que não é originalmente ali da Judéia. E tudo isso, então, diante de tudo isso, o conhecimento de Jesus a respeito de tudo isso, ele se retira novamente para a Galiléia e lá começa verdadeiramente, né? Boa parte do ministério de Jesus ele se desenrola nessa região da Galiléia, de Samaria, aquela região ali. O verso 6, ele narra a chegada de Jesus numa região na Galiléia, onde estava ali a fonte de Jacó, né? E também relata que ele está cansado da viagem, então ele se assenta ali junto àquela fonte, quando ele se aproxima desse lugar. É legal também a gente extrair desses versículos aqui que falam a respeito de situações ou sentimentos de Jesus, perceber também a humanidade dele, né? Como é importante. É o Senhor, Deus, o Criador do universo, mostrando um cansaço físico. A gente não pode deixar passar detalhes como esse, né? É legal a gente extrair da narrativa esses aspectos assim, da personalidade, da natureza de Jesus. Neste caso, né, essa questão, João faz questão de registrar aqui o cansaço dele, chegando à fonte ali para descansar, a sede dele, querendo beber água, né, num local ali importante para os samaritanos, né? E isso revela, né, que ele está cansado, fadigado da viagem, sim, e isso é importante para o leitor atento perceber a humanidade de Jesus, o perfeito homem, 100% homem, o Senhor Jesus. É uma doutrina essencial para nós cristãos, né? Porque está diretamente ligada à nossa redenção. É preciso apagar o pecado da humanidade um homem perfeito. Aqueles animais do Antigo Testamento só apontavam para essa realidade. Virá um homem perfeito, perfeito varão, e pagará pelo pecado da humanidade, por ser ele perfeito, né? Aqui é Jesus, o Verbo encarnado, aquele que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, a glória do unigênito do Pai, né? Como diz lá João, nesse mesmo Evangelho, capítulo 1, verso 14, né? Naquele versículo lá, João traz essas duas verdades a respeito da natureza de Cristo, né? Perfeito homem e perfeito Deus. O Verbo que se fez carne, homem perfeito, o unigênito do Pai, aquele da mesma natureza do Pai, a sua divindade. É ele que está aqui, cansado, na fonte de Jacó, querendo ser servido por aquela mulher samaritana. E ser mulher e ser samaritana também tem um significado grande aqui, né? Também temos a informação que o lugar aqui onde Jesus ele descansa era a fonte de Jacó, um local, como eu já falei, um local importante para os samaritanos, e que liga os samaritanos, que era um povo rejeitado da Judéia, né, por ser um povo, vamos pensar, misto, né, vindo do cativeiro da Babilônia, misturado, vamos pensar assim, era um local muito simbólico para eles, porque aquele local dava a eles o direito assim, olha, viu, Jacó, nosso pai também, ele nos deu essa fonte, e nós bebemos da fonte de Jacó. Tem todo um significado também ligado às promessas do Antigo Testamento para os samaritanos, aquela fonte. E Jesus vai lá e quer beber daquela fonte. E começa um relacionamento com a mulher samaritana, envolvendo ela naquele assunto ligado à fonte de Jacó, e depois ele se revela alguém superior a Jacó. Como é linda a maneira que Jesus ele se relaciona com as pessoas, as pessoas que ele sabe muito bem que precisam conhecer quem ele é. Isso já fez com Nicodemos e agora a gente vê ele fazendo com essa mulher.
Em seguida, ali no verso 7 até o 15, nós vemos a relação, nós vemos que essa relação do Senhor com essa mulher, ela se estabelece, e também vemos como ela reage, como ela age diante do Senhor, e como o Senhor age com ela ali, conduzindo o pensamento dela da mesma maneira, né, de maneira similar à maneira que ele fez com Nicodemos. E aí essa diferença ela tem que estar bem na nossa mente também. Nicodemos, um homem judeu, fariseu. Essa mulher, nós nem sabemos o nome, uma mulher samaritana. E no final das contas, o que a gente vai chegar à conclusão, já adiantando, é que se Deus não agir tanto no coração do fariseu, homem, judeu, e não agir no coração da mulher samaritana, ambos pecadores, eles não vão experimentar, eles não vão conhecer o reino de Deus. E é isso que a gente vai perceber aqui. Sabemos muito bem que era difícil para uma mulher viver naquela sociedade, como elas eram desvalorizadas, né, na maioria das vezes, rebaixada a uma subcategoria humana, né, e ainda mais ela sendo samaritana, né, conversando com um judeu aqui, né, com alguém da Judéia. Mas Jesus, ele, apesar da resistência da mulher e da defesa que ela faz, a gente vai ver, se a gente olhar com detalhes ali, com cuidado, a maneira que ela reage a Jesus ali, ela parece estar sempre cercada de cuidados e argumentos, né? E meio, sabe as pessoas que quando são muito perseguidas e muito maltratadas, mesmo quando a gente chega na pessoa com boa intenção, a pessoa está sempre armada, né? Ela está sempre armada, meio que se defendendo já, e meio que esperando a reação do outro para ver, será que quer meu bem mesmo, ou ele só está arrumando um jeito para me dar mais uma cajadada, né? E parece, né, a leitura atenta na fala dessa mulher, parece que ela está nessa defensiva assim, né? E meio que se resguardando. Mas Jesus vai até ela e, apesar de toda a resistência da mulher, ele consegue chegar no seu coração e se revela como o Messias que haveria de vir para aquela mulher. Vejam, por exemplo, as primeiras reações dessa mulher ali no versículo 9 e o versículo 12. É interessante, eu acho que dá para perceber, né? Versículo 9, ela diz assim: como, sendo tu, judeu, pedes de beber para mim, que sou mulher samaritana? E ainda tem entre parênteses aqui, né? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Havia um preconceito ali. O verso 11 e 12, ela diz assim: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água da vida? Ela questiona, né? Ela está meio que parece testando para onde que ele quer me levar nessa conversa aqui. Verso 12, és tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Eu sei que você tem um valor, você é judeu, né? Veio da Judéia, mas o que tu queres comigo? Né? Tu acha que tens mais valor que Jacó, nosso pai? Ele é nosso pai também. Se tens algum valor, a nossa origem, olha só. Ele é nosso pai, Jacó. Ele nos deu esse poço. Será que, de tanto que tu nos desvaloriza, agora não é meio que rebaixar, querer tomar a água do poço que o nosso pai nos deu? O que tens conosco? Né? Ela parece que o diálogo dela está sempre meio na defensiva aqui, né? Mas Jesus aqui ele se mostra benevolente, né? Verso 7 e 8. Jesus sabia muito bem quem era aquela mulher, mas ele não se manteve distante, nem abordou ela já condenando ela, né? Condenando a sua vida, condenando as suas práticas pecaminosas. Ele deu oportunidade a essa mulher a servir ele. Imagina. O Senhor do Universo chega uma mulher pecadora, samaritana, e dá oportunidade para ela servir ele. Estar diante de um soberano é estar diante de um soberano. E com o aceno da mão dele, mesmo que você queira servi-lo, ele pode te matar.
E ela, cheia de medos, cheia de receios, ela nem vai ao soberano, ela está só indo num poço. E o soberano vem ao encontro dela e dá a oportunidade a ela de servir ele. Tem muito significado aqui. Tem muito significado aqui. Jesus, ele se mostra generoso também no verso 9 ao 12, porque apesar da distância cultural que existe entre esses dois aqui, entre ele e a samaritana, e da tendência natural da mulher de ir nessa direção, né, dessa diferença cultural, Jesus, ele se mostra generoso ao apresentar àquela mulher a oportunidade de ter a sua sede espiritual saciada. Muita generosidade do Senhor. As circunstâncias da vida daquela mulher ali, elas não são e não foram um empecilho para Jesus demonstrar o seu amor salvífico a ela. Como também nunca foi empecilho a Jesus se revelar a um fariseu que se auto-justificava. O que Jesus sempre faz é mostra quem a pessoa verdadeiramente é, um pecador, e do que a pessoa realmente necessita. E ele não fez só isso com Nicodemos e com essa mulher samaritana. Ele fez isso com todos que foram salvos. E aqui há um exemplo, mais um exemplo disso. Jesus, ele vem ao encontro daqueles a quem ele escolheu, mostra quem eles são, mostra o caminho que estão trilhando e mostra quem ele é. E aí as pessoas se entregam. Que glória, né? Que poder, que autoridade. Conforme nós já sabemos, Jesus veio ao mundo com a missão de salvar pecadores. E é isso que ele está fazendo. Salvando mais um pecador, aqui no caso, uma pecadora. Não existe pessoa má, desobediente, rebelde o suficiente que impeça Jesus de fazer a sua obra. A nossa maldade, a nossa desobediência, a nossa rebeldia é nada comparado ao amor salvífico de Jesus. A sua graça é irresistível. Quando Jesus ele se mostra quem é, o ser humano se prostra diante dessa majestade. Mais uma vez isso vai acontecer. Jesus jamais deixará de atender aquele que o busca, independente da sua vida pregressa. Você não é tão mau o suficiente para não se render diante do amor de Jesus. Jesus vem e essa mulher tem essa oportunidade. Essa mulher, ela chegou a levantar um argumento cultural, né, para não se aproximar de Jesus, falando da sua origem, da origem do poço, né, que foi dado por Jacó. Mas nós sabemos que a comparação que ela faz entre Jacó e Jesus, entre aspas, aqui na comparação que a gente pode, de repente, extrair do texto, ela é muito injusta para Jacó, né? É muito injusta. Em certo sentido, a gente pode até entender aqui Jesus mostrando a sua superioridade a Jacó. E não só a Jacó, a tudo que está relacionado com o Antigo Testamento, a antiga aliança. Jesus é maior que tudo isso, porque, na verdade, ele veio oferecer a nova aliança no seu sangue. Então, tudo que se relaciona à antiga aliança, é só sombra. Se tem alguma glória, é só uma sombra, é só um lampejo da grande glória que tem aquele que chegou, o Rei dos Reis, que vai oferecer a nova aliança no seu sangue. E isso essa mulher vai entender, por pura graça do Senhor. No verso 13 ao 19, Jesus revela aqui o valor eterno da sua graça, a consequência da sua graça na vida das pessoas, e também fala de um pré-requisito necessário para ter acesso a essa graça. É, sim, um pré-requisito. E a gente vai ver se a gente pode realmente chamar isso de pré-requisito, né? Verso 13 ao 19 diz assim, ó, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, a água do poço de Jacó, né?
Aquele, porém, que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Caiu a ficha. Jesus, com a habilidade que é característica dele, ele aproveita aquele contexto para levar a mulher a conhecer quem ele é. Jesus apresenta aqui a fonte para a vida eterna e atrai a atenção desta mulher para esse tema. Ele está oferecendo uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Isso é interessante. Todo dia eu venho nesse poço aqui pegar água para mim, para os meus, para a minha família, e se essa fonte realmente vai me saciar eternamente, é bom negócio experimentar dessa água, né? E é nesse sentido que ela entra no tema proposto pelo Senhor Jesus. Não há nada nesse mundo que pode ser comparado com a graça de receber das mãos do Senhor a vida eterna, a gente sabe disso. Aqueles que bebem dos prazeres e das recompensas desse mundo jamais serão saciados, mas aqueles que provam dos prazeres do reino de Deus encontrarão satisfação. Mateus, no capítulo 5, né, as bem-aventuranças, ele diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa fonte tem a ver com isso. Aquela mulher talvez não tenha percebido ainda, mas era nesse sentido que o Senhor Jesus estava indo. E ela precisava saber disso. Porque Jesus ele faz aquela sugestão que faz ali para essa samaritana no verso 16. Depois da mulher dizer, né, no verso 15, Senhor, dá-me de beber dessa água para que não tenha mais sede, nem precise voltar a vir aqui, Jesus diz no verso 16, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher, não tenho marido. E aí ele replicou, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que tens agora não é teu. Parece meio estranho, né? Algo totalmente fora do contexto. Parece uma fuga de Jesus do assunto, né? Parece que Jesus, de novo, está desvalorizando a mulher, né? Como quem diz, olha, podia passar pela cabeça da mulher, né? Eu vou te dar dessa água viva se tu trouxer teu marido, né? Se ele consentir que tu tomes dela, né? Porque tu não és ninguém. Uma leitura desatenta poderia levar para esse sentido, né? Ou ficar perdido, né? Por que Jesus trouxe agora esse assunto? Fugiu do tema? Não. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Jesus sabe muito bem o que está fazendo. A impressão que temos é que, num primeiro momento, a oferta de Jesus ela agrada a mulher, mas só em termos práticos, né? Ligado aos trabalhos que ela desempenhava para sua casa, né? Era jogo para a mulher receber, ser saciada, né? A sede eternamente. Parece que a mulher ainda não entendeu a magnitude da oferta que Jesus fez a ela. Por isso, Jesus agora revela algo extraordinário para a mulher, para mostrar quem ele é. Aquele Jesus, o homem perfeito, que se fadiga, se cansa na jornada e para num poço para beber água e pede para ser servido por uma mulher samaritana, agora ele mostra a sua divindade e eleva o entendimento da mulher a outro patamar. Jesus alcança então a atenção da mulher ao revelar o seu conhecimento pleno de todos os fatos que cercam a realidade da mulher. Jesus se revela como o onisciente, o Deus Todo-Poderoso. É como se Jesus tivesse falado, você quer beber dessa água que te sacia eternamente? Eu sei muito bem quem tu és. Eu sei muito bem que tu és
como todos os outros, um pecador miserável, que precisa se arrepender. Esse é o pré-requisito para beber dessa água. Você precisa entender que precisa ser salvo, que precisa ser saciada. E você não pode saciar a sua sede. Você precisa depender de alguém que sacie ela para você. Ao ponto que a mulher reconheceu: vejo que tu és profeta. Vejo que tem algo a mais aí. Com isso, Jesus, então, ele introduz na conversa o pecado da mulher, a necessidade de arrependimento para que ela possa provar da água que ele está oferecendo. A fonte que jorra para a vida eterna, ela está acessível somente para quem se vê como pecador e precisa ser salvo. Aquele que se auto-justifica vai viver se auto-justificando, vai viver caminhando até o poço de Jacó e bebendo da água de Jacó, e no outro dia ele vai ter que voltar lá e beber de novo, e no outro dia ele vai ter que voltar lá e beber de novo, e outro dia ele vai ter que ir lá e oferecer outro novilho, e outra rolinha, e oferecer, e oferecer, e oferecer. E ele vai olhar para si, se envergonhar, e vai lá cozer novamente roupas de figueira. Tentar esconder sua nudez, tentar esconder sua nudez. Até que vem ao conhecimento dele que é o Senhor que vai esconder sua nudez, que é o Senhor que providencia o sacrifício perfeito, que é o Senhor que sacia sua alma, que é o Senhor que o justifica. Mas para que ele chegue a esse entendimento, o Senhor trabalha no coração dele para que ele se veja como pecador. A mulher precisa enxergar, então, seus pecados e confessá-los. Só existe boa notícia, só existe evangelho para aqueles que já têm consciência da péssima notícia. Eu estou indo para o inferno, preciso de salvação. A boa notícia é precedida sempre de uma má notícia. Esse é o requisito. Arrependimento. Arrependam-se, creiam. O reino de Deus está próximo. O rei chegou. É isso que ele está falando para essa mulher. Arrependa-se. Creia. Sacie a sua sede espiritual em mim, que sou o grande profeta. Jesus. O reconhecimento do ofício profético aqui de Jesus, vindo da boca dessa mulher, é um reconhecimento de que os seus pecados não estão ocultos diante daquele que sonda toda a nossa existência. Ela se depara com algo magnífico. Quem é esse homem que eu não conheço, nunca vi, mas que sabe da minha vida? E aí vem a contrição, né? Verso 20 ao 24, nossos pais... Aí ela vem, né, com a história, novamente parece... Ela faz uma afirmação aqui, né? Mostrando, parece que... Eu entendo alguma coisa a respeito da adoração. Que negócio forçoso, né? Veio a luz, tu és profeta. E aí ela associa a profecia, aquele anúncio, à adoração. E aí ela fala, nossos pais adoram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar de se adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, e quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procuram para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui a gente tem, então, a mulher, após reconhecer o ofício profético de Jesus, destacando a diferença entre a religiosidade de um fariseu, de um judeu, de um da Judeia, de alguém da Judeia, e um samaritano. É como se ela estivesse dizendo assim para Jesus, ok, Senhor, profeta,
vindo da Judéia, o que queres comigo, uma mulher samaritana? Então Jesus passa a apontar para uma nova era, que passa a ser a realidade com a chegada dele, que é o Messias. O Messias esperado, tanto para os judeus, quanto para os de Samaria, os da Judéia, quanto os de Samaria, como por todo homem é esperado. Aqui a gente vê a universalidade do Evangelho, o cumprimento da promessa feita a Abraão, que as nações seriam abençoadas pela sua descendência, está se cumprindo aqui, sendo anunciado novamente aqui, e se cumpre definitivamente na aliança eterna, a nova aliança em Cristo, no seu sangue. O que importa para o Senhor é a transformação gerada pelo Espírito Santo no coração do indivíduo que ouve a respeito dele. E isso se faz por reconhecer seus pecados e confessar seus pecados diante do Salvador. Notem como essa mulher ela faz a relação, né? O verso 25 e 26 vai nos lançar mais luz a respeito disso. Jesus aqui ele demonstra sua graça a se revelar à mulher, mas a mulher ela já avançou alguns passos nessa direção. Ela diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela associa beber dessa fonte que joga para a eternidade com Jesus sendo um profeta e o momento em que a verdadeira adoração se dará daquela forma dita por Jesus e não através de sistemas religiosos que valorizam mais essa localidade ou a outra localidade. Ela associa tudo isso com a vinda do Messias. Isso é muito interessante, né? Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E a resposta do Senhor Jesus é brilhante, é fantástica, é transformadora. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Eu sou aquele que se apresentou a Moisés na sarça ardente. Eu sou aquele que não tem princípio nem fim, aquele que é eterno. Eu sou o eterno Filho de Deus, o Messias esperado, e falo contigo. Por isso que te ofereço dessa água que jorra para a eternidade. No verso 25, a mulher concorda então com Jesus, dizendo saber dessa necessidade de vir o Messias, né? E no verso 26, então, Jesus fala a respeito da sua identidade messiânica, de maneira explícita. Eu sou e falo contigo. Sou Deus. Eu sou o Messias. Esse que você tem consciência que virá e falará a respeito dessas coisas e anunciará essas coisas. Por que eu estou anunciando a você? Porque eu sou Deus, o Messias esperado. Notem a diferença da relação de Jesus nesse momento, a diferença entre a relação dele com os fariseus e com essa mulher. Dos fariseus, da presença dos fariseus, ele foge, porque não é momento de revelar a sua identidade messiânica. Para essa mulher samaritana, ele diz: eu sou o Messias. Vem. Que maravilha, gente. Verso 27 ao 30, nós podemos ver nesse trecho o resultado da ação graciosa de Jesus, o resultado na vida daquela mulher. Verso 27 diz: nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Eles ficaram ali, né? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Começou a testemunhar já a respeito. Porventura será esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele.
os moradores, né? Verso 27, então, nós temos os discípulos perplexos, receosos, sem saber o motivo daquele diálogo ali de Jesus com a samaritana. A ação de Jesus era totalmente contrária ao que se esperava de um líder religioso convencional, né? Cansado ainda de uma longa viagem, dar atenção para a mulher. Então, dar atenção para uma mulher samaritana não era algo comum, especialmente naquelas condições, mas quem estava diante deles não era um líder religioso convencional. O que estava ele fazendo também traria um grande significado, e o que eles, na verdade, o que eles estavam vendo Jesus fazer também traria um grande significado para o próprio ministério deles no futuro próximo aqui, desses discípulos aqui que se tornariam apóstolos deles, né? Porque aqui a gente tem um grande exemplo de graça, de compaixão, de longanimidade de Jesus. Características de um servo de Deus. E ali eles experimentam disso na prática, ao ver Jesus conversando com aquela mulher. Graça, bondade, longanimidade, compaixão nas ações do Rei do Universo diante de uma pecadora miserável, como todos nós. Nos versos 28 e 30, nós temos então a mulher largando algo de valor que ela tinha, que tivesse ligado talvez ao ofício mais importante daquela mulher, junto à sua família, né? Algo que estava ligado ao serviço dela. Ela larga e vai anunciar Jesus. A mulher tinha saído de casa em busca de água com seu cântaro, e ela retornou para casa sem o seu cântaro, muito menos com água, né? Mas voltou com o coração transformado e pronto para anunciar aquele que ela acabou de conhecer e acabou de ouvir. Ela foi para anunciar a fonte da água que jorra para a eternidade. Em outras palavras, a gente pode pensar assim, ela foi dizer, gente, eu bebi de uma água agora que vocês não vão acreditar. Eu tenho certeza que espiritualmente nunca mais terei sede. Eu encontrei o grande profeta e ele me disse que é o Messias, que haveria de vir e nos revelar as coisas que precisamos. Eu confio nele. Será isso o Cristo? Vamos lá ver. Vamos lá. Ela largou o cântaro. Ela tinha algo mais importante para fazer. Aquela mulher, diante da Boa Nova, colocou em segundo plano a sua atividade rotineira. Aquela mulher, ela foi transformada em uma nova criatura. Conhecer a Cristo por meio da convicção de pecado salvou aquela mulher. Jesus veio, se relacionou com a mulher, mostrou que ela é uma pecadora. À medida que ele mostrou que ela era uma pecadora, ele mostrou que tinha conhecimento de todas as coisas. Ela relacionou isso com adoração. Ela disse que, quando o Messias chegasse, todos teriam consciência disso. E o Senhor Jesus falou, eu sou o Cristo. E ela creu. E se tornou uma anunciadora. Arauto. Conhecer a Cristo, então, transformou a vida daquela mulher. Ela foi transformada em anunciadora, em alguém que se alegra a aprontar para Cristo e dizer, para Jesus e dizer, esse é o Cristo. Eu gosto da revista atualizada, porque se vocês têm a revista atualizada aí, vocês vão ver que no final desse verso 29 existe uma interrogação e uma exclamação, né? É bem interessante isso, né? Passa a ideia de uma afirmação meio titubeante ou de uma pergunta afirmativa, né? Existia ali, né, o início de uma nova realidade para aquela mulher, mas ela fez questão de anunciar. Será esse o Messias? Mickey afirmando já, né? Uma pergunta retórica, talvez. Vamos lá ver. E a turma foi.
E a turma foi. Finalizando, irmãos, algumas sugestões para que pensem. Primeira sugestão. Eu preciso sugerir que considerem que o que as pessoas mais imorais, desobedientes, rebeldes, o que essas pessoas precisam é conhecer Jesus. Precisamos nos aplicar a isso, a levar essa verdade àqueles que ainda não conhecem. Reconhecendo que, no final das contas, o que difere uns dos outros, o que nos diferem dos outros que ainda não conhecem Jesus, é o grau da nossa maldade, da nossa imoralidade, da nossa desobediência, da nossa rebeldia. Mas nós estamos todos debaixo da mesma condição diante de Deus. Nós somos maus, somos rebeldes, somos desobedientes. A diferença é que a graça já nos alcançou e nós já bebemos dessa fonte que jorra para a eternidade. Outros precisam beber. As pessoas precisam saber disso e ouvir isso da nossa boca, para que, a partir disso, o Espírito Santo transforme esses corações. Transforme seus caráteres. Que o impacto das nossas ações, ou das ações do Senhor Jesus nas Escrituras, nos ajude a nos relacionar com aqueles que ainda não conhecem a verdade. Que a verdade produza em nossos corações essa vontade de anunciar a salvação para homens e mulheres. Salvação na pessoa e obra do Senhor Jesus. Que possamos dizer uns para os outros: venham comigo, vamos ver. Deixe-me mostrar, apresentar Jesus. Deixe-me contar a diferença que conhecer Ele fez para a minha vida. Agora tem uma perspectiva eterna. Essa água que eu bebi, ela jorra para a eternidade. É uma fonte que jorra para a eternidade. Experimente, eu te ofereço. Em segundo lugar, eu preciso sugerir também que considerem que temos conosco uma oferta de valor inigualável, que traz satisfação a todos que experimentam dessa oferta, que tomam na mão essa água, e enchem sua mão dessa água e bebem. Voltam para nós e dizem: olha, a melhor coisa que eu experimentei. Isso é a melhor coisa que já experimentei. Precisamos refletir mais sobre esse privilégio de poder beber da água que é fonte que jorra para a eternidade. Precisamos ter consciência de que o controle desta oferta não cabe a nós. Devemos oferecer livremente, sem controle. Jorrar essa água. Experimentamos dessa água para anunciar a sua existência, para incentivar que outros experimentem também e para ensinar o caminho para essa fonte chamada Jesus. Ensinem, incentive. Falem da existência dessa fonte. Falem da existência dessa água que jorra para a eternidade. Em terceiro lugar, preciso sugerir também que considerem que não podemos nos comportar como uma classe superior àqueles que ainda não conhecem a Cristo. Não somos, em essência, superior a ninguém. Precisamos buscar sabedoria em Deus, a sabedoria que precisamos para que, por meio dos nossos relacionamentos, nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Essa noção da água que jorra para a eternidade e aquela noção trazida por Paulo, em 2 Coríntios, 2, no versículo 15, que de o cristão exalar o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, tanto para os que se perdem. Ela tem que estar presente, essa noção tem que estar presente em nós 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sempre, sempre, sempre. Nós temos diante de nós a palavra que todos precisam ouvir.
a oferta que todos precisam receber. E cabe a nós fazer isso com muito zelo, muita dedicação. Quarto, preciso sugerir que considerem também que não podemos esperar que as pessoas venham a nós pedindo para que a gente dê dessa água. Jesus não esperou sentado naquele poço que a samaritana viesse e pedisse: será que tu não és o profeta? Será que, na verdade, tu não és o Messias? Não tens aí alguma água diferente para me dar, para saciar a minha sede eternamente? Não. Jesus, é claro também que nós não podemos comparar a nossa consciência, né, a nosso conhecimento a respeito da vida das pessoas com Jesus. Jesus ele faz isso com muita propriedade. Mas se a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, devemos oferecer a todos. Não está a nosso controle. Essa é a missão nossa, anunciar Jesus, sua obra de redenção. Devemos, então, estar atentos e preparados para tomar essa iniciativa, mesmo que isso só possa ser feito de forma simples, sem muita erudição. Deixa eu contar uma coisa que não é segredo para ninguém. Jesus não precisa da nossa erudição. Jesus precisa que a gente abra a boca e fale a palavra dele. O Espírito Santo trabalha no coração. Ele não precisa da nossa erudição. Não espere ser um erudito no Evangelho para falar do Evangelho. Aquilo pouco que você já conhece já não transformou a sua vida. Esse pouco que você já conhece transforma a vida de qualquer um. Porque não é você que faz, é o Espírito Santo que faz. Fale. Fale. Só tenha zelo, fale a palavra. Busque a palavra e fale. Decore um versículo. Ore o Senhor e fale. Ele vai transformar vidas, se quiser, com um versículo. Faça isso com muita humildade. O Senhor da glória, humildemente, se aproximou daquela mulher e arrumou as circunstâncias para levar ela para a vida eterna. Não seja arrogante, seja humilde, muito humilde. E fale. Quinto lugar, também preciso sugerir que considere que precisamos anunciar o Jesus bíblico. 100% Deus, 100% homem. Aquele que é o único capaz de redimir o homem da sua condição de pecador, da sua perdição. Aquele que se cansa, que tem sede, é aquele que se compadece de nós, como diz o autor aos Hebreus, e que sabe o que é padecer, e que pôde se oferecer como nosso sacrifício substitutivo naquela cruz. E aquele que é profeta, aquele que se mostra onisciente, é aquele que tem poder para cumprir toda a lei de Deus e se mostrar habilitado para oferecer salvação a nós por conta da sua santidade, seu cumprimento total da lei do Senhor. Esse é o Senhor Jesus que devemos oferecer a todos. É aquele que tem poder para vencer a morte, o mundo, o diabo, e ser o nosso cabeça. Esse é o Senhor Jesus que devemos anunciar. Esse é o Senhor Jesus das Escrituras. A igreja, então, precisa fazer esse anúncio geral, sem fazer acepção de pessoas. Precisamos fazer isso consciente que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça para fazer esse anúncio, um anúncio que um dia foi feito a nós e transformou a nossa vida. Sem muita erudição, com muita humildade, na dependência do Senhor, sabendo que Ele faz a transformação. Ele transforma um fariseu que se auto-justifica, ele transforma uma mulher pecadora samaritana, se revela tanto a um quanto a outro, da maneira que se revela a nós e nos transformou. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, queremos engrandecer o teu nome, ao Senhor, e dizer que és a nossa salvação. És aquele que veio ao nosso encontro e nos ofereceu tamanha graça. Por isso, Pai, queremos louvar o teu nome, engrandecer o nome do teu Filho e agradecer
pela ação do Espírito Santo que nos trouxe essas verdades. Que o mesmo Espírito Santo nos encha de ousadia, como fez com os apóstolos, e possamos, ó Pai, com intrepidez, anunciar a salvação que nos alcançou para todos, ó Pai, que estiverem em nossa volta. E assim fazer se cumprir em nós esse chamado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, aqui...